Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os benefícios e vantagens de falar outro idioma, o porquê que você deve aprender outro idioma. E com esse vídeo eu espero que eu possa convencer você a começar a partir de agora a aprender outro idioma se você ainda não começou, porque são vários os benefícios, vários mesmo. E eu vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser os benefícios assim financeiros, oportunidades, e a segunda parte vai ser os benefícios cerebrais. Sério, são muitos os benefícios cerebrais. E o primeiro deles é que você tem muito mais oportunidade de emprego. Sim, porque hoje em dia são muitas as empresas internacionais, multinacionais, que têm escritórios aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e também lá em Paris, no Canadá, Hong Kong, na Califórnia. Então, assim, eles vão precisar de pessoas que falem o idioma desses países para poder se comunicar. E se você fala outros idiomas, a sua chance de conseguir um emprego desses é muito maior. Sem contar também que, tipo, se você quer trabalhar com turismo num hotel no Rio de Janeiro, muito provavelmente você vai precisar falar inglês para se comunicar com os hóspedes. Porque hoje em dia realmente são muitas pessoas que estão aprendendo idiomas, mas ainda não são tantas assim para você ficar, tipo, só mais uma em 1 milhão. Não, porque se você fala outro idioma, você se destaca. Só com esse e com o próximo benefício que eu vou te dizer, olha, eu acho que eu já poderia te convencer. O segundo benefício é que o seu salário fica maior. Vou deixar aqui na tela a foto da matéria do jornal Correio Brasiliense, que diz que o salário de uma pessoa que fala outro idioma fica até 70% maior. Sim, até 70% maior, gente, não é pouca coisa. Se for inglês, é até 70% maior. Se for espanhol, é até 40% maior. Então, assim, aumenta bastante o salário. Além de você ter mais chances de conseguir um emprego, você consegue um emprego com um salário maior. E o terceiro benefício é que você pode conhecer muitas pessoas. Eu tô parando pra pensar numa coisa. Se a gente fala só o português, são 7 bilhões de pessoas no mundo. Você não pode se comunicar nem com a metade delas. Porque simplesmente você não fala o idioma delas, não tem como se comunicar com elas. Eu não tô falando nem só de, tipo, ir pra outro país e conhecer pessoas. Claro, você vai poder fazer amizades, criar novos relacionamentos, criar uma rede, sabe, de amigos, de conexões. Mas também tem muitos aplicativos hoje em dia que te conectam com pessoas de outros países. E você precisa falar o idioma delas ou ela falar o seu idioma. Mas se você fala o idioma delas, fica muito mais fácil. Sério, gente, são muitos os benefícios. Principalmente se você for uma pessoa que gosta muito de ter amizades. Então, assim, se você fala outros idiomas, você vai poder conhecer muitas pessoas. Quarto benefício é que você vai poder viajar para um país e ser independente. Quando você viaja para outro país e você fala o idioma daquele país, é uma experiência muito mais especial e única, porque você vai transformar a viagem numa coisa muito mais tranquila e divertida. Se você não fala o idioma do país para onde você está indo viajar, vira uma coisa muito mais estressante, desgastante, sabe? Vira uma coisa diferente. Porque se você fala o idioma, você consegue criar uma conexão com a cultura, com o país, com o local. Você vai conseguir ir pra onde você quiser, não vai ficar dependendo de Google Tradutor, da ajuda das pessoas na rua. Você vai ser independente, você vai poder chegar no mercado e olhar o rótulo das coisas, entender o que é aquilo, você vai conseguir ir no restaurante pedir alguma coisa pro garçom, você vai conseguir ir no metrô e entender as informações, você vai conseguir ir no aeroporto e perguntar o que você precisa. Tipo, você vai poder viajar tranquilamente, porque você vai falar o idioma do país. Então, isso é um baita benefício. Se você gosta de viajar, aprenda o idioma do lugar para onde você tá indo, porque a experiência ela muda muito. Eu digo por quê? Porque se eu tivesse ido pra Inglaterra e não soubesse falar inglês, teria sido muito mais difícil e complicado. Porque assim, precisaria ficar dependendo de mímica dentro do restaurante, você iria num lugar, tipo, num museu e não ia entender o que é aquelas coisas, não ia conseguir ler as coisas. Ir pra fora do Brasil já é uma coisa meio esquisita, você já se sente fora de casa. Agora, se você não consegue nem falar o idioma do lugar, fica muito pior. Mas se você fala o idioma do lugar, gente, a experiência muda completamente. O último benefício dessa primeira parte seria que você vai poder morar em muitos países. A sua lista de opções vai crescer muito mais. Se você fala só português e é uma pessoa que quer morar fora, bom, você tem algumas opções. Portugal e mais alguns países que agora eu não me lembro direito quais são os países que falam português, além do Brasil e de Portugal, mas eu sei que tem outros. Mas se você fala inglês, nossa, já aumenta os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Inglaterra. Se você fala espanhol, aumenta a América Latina inteira, a Espanha. Então são muitos os países para onde você vai poder se mudar, você vai poder aumentar a sua qualidade de vida, vai poder mudar a sua vida. Então por isso que aprender outro idioma realmente muda a sua vida. Agora vamos para a segunda parte, os benefícios cerebrais. O primeiro benefício desses é que aumenta a sua habilidade de multitarefas.
que é essa habilidade? Aquela habilidade de você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo bem básico para você poder entender por que a sua habilidade de multitarefas ela fica melhor, mais aprimorada. Se eu tô vendo um filme em inglês, meu cérebro ele precisa ficar ali, né, focando no inglês. Mas se eu recebo uma mensagem em francês na mesma hora, meu cérebro ele vai precisar focar nos dois idiomas, distinguir os dois. Agora, se eu falo em português na mesma hora com a minha mãe, que minha mãe me pergunta alguma coisa, vou precisar focar em 3 idiomas. Então, assim, você vai precisar fazer o seu cérebro conseguir diferenciar os 3 idiomas ao mesmo tempo e focar em todos eles para entender eles. Então, por isso que essa sua habilidade ela fica muito mais aprimorada depois que você aprende outros idiomas. Segundo benefício cerebral é que o seu raciocínio ele fica mais ágil. Por quê? Bem fácil de explicar também. Quando a gente está falando em outro idioma, a gente precisa raciocinar muito mais rápido. A gente precisa lembrar de vocabulário, de palavras, de regras gramaticais, de como é que entona a frase, de como é que pronuncia as palavras. Você precisa raciocinar muito mais rapidamente para poder falar com a pessoa, fazer com que ela te entenda. Então, assim, você precisa juntar muitas informações ao mesmo tempo para poder se comunicar com ela. E isso vai fazer o seu raciocínio se tornar muito mais ágil. Outro benefício que eu acho, super interessante é a prevenção de doenças, principalmente doenças como Alzheimer e demência. Tem um estudo que diz que pessoas que aprendem outros idiomas conseguem atrasar o aparecimento dessas doenças, em média, em até 5 anos. Então pode ser 6, 4 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas em média 5 anos que você consegue atrasar o aparecimento dessas doenças. Outro benefício é a sua capacidade de concentração. Sabe aquela pessoa que ela tá no meio de um ambiente bem barulhento, cheio de ruído, mas ela consegue ainda assim se concentrar em fazer uma coisa alheia a tudo isso? Então, se você é uma pessoa que aprende outro idioma, tem muito mais chance de você conseguir ser essa pessoa. Porque quando a gente está aprendendo outro idioma, a gente precisa se concentrar muito ali no idioma e só focar nele, e não ficar prestando atenção nas coisas ao redor. Então, melhora também essa sua habilidade de concentração. Outro benefício, assim, demais, é que aumenta a sua inteligência. Sim, tem uma parte do cérebro que ela é uma massa cinzenta associada à aquisição de vocabulário. E ela fica maior, essa massa cinzenta ela aumenta de tamanho quando a gente aprende outro idioma. E isso tá ligado à inteligência. Tem um estudo da Universidade de York que diz que as pessoas que elas falam outros idiomas, elas têm mais tendência a pontuar melhor num teste padronizado do que um colega monolíngue, que fala só um idioma. Então tem tendência a tirar nota melhor do que outra pessoa. Esse é um baita benefício, sério, eu gostei muito de saber desse benefício, eu achei super interessante. E outro benefício seria que você tem um maior poder de decisão. Aí já é um estudo da Universidade de Chicago que diz que as pessoas que elas falam outros idiomas, elas tendem a tomar decisões mais racionais do que pela emoção. O cérebro ele fica mais analítico. Isso muito porque assim, ó, você provavelmente já ouviu falar que a pessoa ela muda de personalidade quando ela tá aprendendo outro idioma. Não é que ela muda de personalidade, é que ela precisa achar um atalho para poder se expressar, porque cada idioma tem uma maneira de se expressar. Cada idioma é diferente. Cada idioma tem uma certa palavra para expressar um sentimento. E tem idiomas que nem tem a palavra. Por exemplo, se eu tô no Canadá e eu quero expressar a palavra saudade. Ai, que saudade de fulano. Se você tá lá no Canadá e quer expressar isso em inglês, não tem como, porque não existe a palavra saudade lá. Então, tu que é brasileiro, tu vai ter que se expressar de uma forma diferente. Então, você vai ter que mudar um pouquinho. Isso não muda a sua personalidade, mas muda o jeito que você se expressa, que você consegue demonstrar os seus sentimentos e o que você tá querendo dizer com aquelas palavras. Então, assim, por isso que a gente muda um pouco, porque a gente tenta achar palavras para se expressar de um jeito mais simples e direto. Ou então, às vezes, é porque a gente simplesmente não sabe a palavra que usa naquela situação, porque realmente, vamos combinar, são muitas palavras, muito vocabulário para aprender quando você está estudando outro idioma. Então, é muito normal de você simplesmente não saber a palavra que usa naquela situação. Então, por isso que você vai procurar falar de outro jeito. Outro benefício é que melhora a sua habilidade de memória. Sim, por quê? Porque quando a gente está aprendendo outro idioma, realmente a gente precisa memorizar todo um idioma, todo um vocabulário, muitas regras, muita coisa. Então, isso é um exercício para o cérebro. O cérebro ele vai se exercitando conforme você vai estudando idiomas. E aí vai deixando ele mais ativo, mais saudável, mais complexo e ajuda na memória, na memorização, porque você vai precisar memorizar muita coisa. Então, esse foi o último benefício e eu espero que com esses benefícios
eu possa ter te convencido, porque realmente são muitas vantagens. E se você conhece outro benefício, outra vantagem, deixa aqui nos comentários, porque eu sou muito interessada nisso, gosto de ler sobre o assunto. E se você já conhecia algum desses benefícios, deixa aqui embaixo também. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também. E até a próxima!